Atualmente, estamos vendo que o Bitcoin está começando a seguir o dinheiro M2 lentamente, mas também os Bitcoins estão realmente subindo. Definitivamente, precisamos falar sobre isso, porque alguns já estão se perguntando se a temporada do Bitcoin não poderia estar chegando lentamente. Porque vimos aqui, em parte, um aumento de 30, 40, 50% nos Bitcoin em uma semana. Mas antes de entrarmos nisso, pessoal, deixem, como sempre, um like e um comentário, apenas como apoio. Porque eu faço? Eu faço esses vídeos com muito prazer para vocês. Mas eu preciso do apoio de vocês. É realmente bom ver que agora estamos seguindo o suprimento de dinheiro M2 com o Bitcoin. Já era hora. Eu já mostrei a vocês semanas atrás que isso era possível. Eu mostrei a vocês aqui esse suprimento de dinheiro M2, o desbloqueei em 7 semanas e disse que a partir daí poderia começar a ficar interessante. No Bitcoin, vemos, mas não levou 7 semanas. Levou mais cerca de 11 semanas, mas eu também disse que isso era perfeitamente possível. Quando sobrepomos o suprimento de dinheiro M2, vemos simplesmente o quão fortemente ele está correlacionado com o Bitcoin. Então, nas últimas vezes, seguimos de maneira bastante semelhante, e isso é o que acontece. A questão é que o suprimento de dinheiro M2 continua a explodir, o que é muito bom para o mercado de criptomoedas. E por isso também devemos perguntar: podemos realmente subir ainda mais aqui? Consequentemente, estamos saindo lentamente do medo e agora nos encontramos em uma área neutra. E as pessoas estão esperando para ver o que acontece, mas também se vê que alguns já estão lentamente voltando a ser otimistas. Tecnicamente no gráfico, já contei a alguns de vocês nos últimos dias, que ainda estamos em uma tendência de alta, nunca a quebramos. E também foi uma correção de 30%, exatamente o que tivemos várias vezes no passado. Mas eu disse que é importante que subamos de forma sustentável acima dos 68 mil dólares no Bitcoin. Fizemos isso. E isso já é fundamentalmente positivo, confirma novamente essa ruptura. E fala, na minha opinião, mais a favor de que definitivamente podemos entrar novamente nesse momento de alta. Aqui está agora a próxima zona decisiva, a zona aqui em cima nos 96 mil dólares. Aqui também devemos romper de forma sustentável e então encontrar resistência. Isso poderia indicar que estamos prontos para buscar novos recordes históricos. E mesmo que agora as pessoas digam, ei, isso é muito otimista novamente, vocês devem imaginar, embora tenhamos corrigido por um longo tempo, esse sentimento atual pode mudar muito rapidamente. E parece que o sentimento agora também se inverteu em 180 graus. Claro que tudo isso pode mudar novamente em 2, 3 semanas. E pode ser apenas uma armadilha de alta aqui, mas atualmente não parece tão ruim assim. Também em termos de liquidez, os formadores de mercado fazem, claro, o que sempre fazem. Será interessante novamente se pararmos aqui, como eu disse, esses, visando 96 mil dólares. Mas se subirmos aqui uma vez, assumirmos isso como suporte e subirmos novamente, como eu disse, então eu até espero um novo recorde histórico. E assim, rapidamente, a situação pode mudar aqui. Nos últimos 2 dias, vimos o maior aumento nos ETFs de Bitcoin. Então, aqui também, os investidores institucionais estão de volta e comprando pesado. É incrivelmente positivo. É exatamente disso que precisamos. Precisamos de capital institucional, e isso nos impulsiona incrivelmente para cima. Também este conflito com os Estados Unidos e a China, parece que os Estados Unidos estão perdendo lentamente, mas seguramente. No final das contas, é positivo se eles chegarem a um acordo. É um pouco assim. O motivo pelo qual estamos subindo lentamente novamente é porque, no final das contas, perceberam que, ok, isso com as tarifas. Foi tudo um blefe, e eu mencionei isso para vocês em vídeos semanas atrás. Eu disse que essas tarifas são impossíveis de manter todas. Isso isolaria completamente os Estados Unidos do resto do mundo. Eles não podem fazer isso e não vão fazer. E foi exatamente assim. E eu realmente mencionei isso várias vezes nas últimas semanas. Confiram os vídeos. Eu disse claro para mim que tudo isso era apenas um blefe. E sim, no fim, é exatamente assim agora. Agora, naturalmente, surge a pergunta, Yeri, será que a temporada do Bitcoin está chegando? Quero dizer, o Bitcoin já subiu bastante. Está realmente bonito na visão semanal e também na visão mensal. Parcialmente, é claro, não todos, mas, aos poucos, também está fluindo um bom capital para o Bitcoin. E neste ponto, só posso recomendar a vocês. Entrem no nosso grupo VIP de trading. Aqui, em cima, eu mostro a vocês o dia 6, abril. Eu mostrei a vocês posições spot onde podemos entrar em SUI, Bitcoin, Solana, ENA. Nem todas as posições foram atingidas, mas, por exemplo, SUI. Aqui, nós atingimos nossas zonas e atualmente estamos com 80% de lucro em relação ao nosso ponto de compra. Vocês têm que imaginar isso. Por isso, verifiquem o grupo VIP de trading. Lá, também há trades diários, mas também sinais spot com frequência. Quando e como se pode aumentar as posições spot aqui? E como eu disse, há 20 dias, também abri posições de spot aqui. E sim, já estou com mais de 80% de lucro aqui, apenas com um projeto como o SUI. Não deixem isso passar. Verifiquem.
o grupo VIP de trading. Tudo sobre isso está na descrição, é 100% gratuito. É claro que é bom e agradável que todas as altcoins estejam subindo novamente. Isso é também o que estávamos esperando há muito tempo. E sim, eu acho que isso agrada a todos atualmente. Agora, a pergunta é: será que isso já está ficando devagar? O início da temporada de altcoins? Não, pessoal, vamos manter os pés no chão e não exagerar na situação atual. É bom que as altcoins tenham subido, mas isso ainda não é uma temporada de altcoins. Isso ainda não é nem o início de uma temporada de altcoins, e não se deve exagerar aqui. Embora estejamos na região de risk-on do dólar americano, o que significa que as pessoas estão mais propensas ao risco, ainda não estamos nesse ponto, em que há um fluxo enorme de capital para as altcoins. As altcoins ainda são vistas como ativos de risco. E isso continuará assim até que vejamos uma expansão monetária. A expansão monetária é o mais importante para as altcoins, pois vemos um aumento da liquidez global de forma extremamente positiva. É por isso que as altcoins também estão tendo um bom desempenho. Mas o que também é muito importante é realmente as. Precisamos de uma política monetária flexível nos Estados Unidos, e é isso que precisamos. Ainda não temos isso, mas se isso acontecer, então teremos as duas coisas que precisamos para as altcoins. E então poderíamos supor que veremos um aumento nas altcoins. Porque o Fed ainda está tornando o dinheiro mais escasso e retirando mais capital dos mercados. E isso não é bom, mas também sabemos agora que isso vai mudar nos próximos meses. A base atual para um aumento nas altcoins nunca foi tão boa nos últimos anos como é agora. A base está estabelecida. Agora realmente depende dos próximos meses, quando e como veremos uma expansão monetária e se vamos passar perto de uma recessão. Se isso acontecer, seria muito bom. Também há outro indicador que posso mostrar a vocês. Para a temporada de altcoins, temos o indicador P-Cycle Top. Se realmente considerarmos uma temporada de altcoins, primeiro precisamos que o Bitcoin entre na área superaquecida. Toda vez que entramos na área superaquecida, só então veio a temporada de altcoins. Isso significa que, primeiro, o Bitcoin teve um grande salto. O Bitcoin estava nas notícias e assim por diante, o que gerou muita atenção. E depois o dinheiro foi redistribuído. Então, primeiro, o Bitcoin precisa subir rapidamente e de forma acentuada para a área superaquecida. E só então pode vir a temporada de altcoins. No passado, foi assim que aconteceu, só quando discutimos a linha roxa aqui, veio a temporada de altcoins. Mas o Bitcoin também subiu fortemente novamente, assim foi no passado. Atualmente, precisaríamos de metas de preço do Bitcoin acima de 150 mil dólares, para estarmos na área superaquecida. E a partir daí, o Bitcoin teria que subir ainda mais, então é preciso ser bem honesto. Foi bom que tudo isso, no início do ano, tenha se estendido um pouco. Porque, quanto mais intenso for a realocação, mais intenso será este ciclo. Estou muito otimista para os próximos meses. O indicador de topo do P-Cycle nunca esteve errado, e espero que desta vez também não esteja, caso ele se concretize. Como imaginamos, então será realmente interessante. Eu prometo a vocês. Mas essas são coisas que se poderia observar se estivermos considerando uma temporada de altcoins. Pois atualmente está sendo estabelecido o fundamento, mas ainda nem estamos no início da temporada de altcoins. O que vimos até agora, isso não foi nada. Acreditem em mim, quando a realocação começar, então vai ficar realmente interessante. Mas para isso, precisaríamos primeiro de um Bitcoin superaquecido, tudo a seu tempo. Eu continuo otimista, assim como mostrei a vocês há algumas semanas, que seguiremos a liquidez global com o Bitcoin. Isso já aconteceu agora? Sim, e às vezes é preciso confiar mais no passado. Por que não? Isso não quer dizer, é claro, que amanhã veremos a grande temporada de altcoins. Mas como eu disse, a base está estabelecida. Há simplesmente muitas coisas positivas que estão se acumulando lentamente. E eu ainda espero uma escalada. Por volta do meio, final do ano. Os meses de verão são geralmente um pouco mais tranquilos. Mas mesmo aqui, algo pode mudar um pouco. Todos nós também pensávamos que o primeiro trimestre seria realmente bom no mercado de criptomoedas. Foi, de fato, o pior trimestre de todos. Por isso, pode ser que agora o segundo ou terceiro trimestre se torne significativamente melhor, mesmo que talvez não esperemos isso. Tudo é possível, como eu disse, mas em termos macroeconômico, está melhorando lentamente, passo a passo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, sabem o que fazer. E então, até a próxima, amigos.